O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do seu pessoal, de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje é dia de São João Paulo II. E nós vimos na monição inicial que este Santo Papa, ele lutou contra o comunismo, participou do Concílio Vaticano II e foi bispo, arcebispo em 64, e com certeza, seguindo este Evangelho, Deus cobrou muito deste servo e deu testemunho até o fim, até o último respiro. Ele testemunhou a vida. Lembro-me quando ele estava bem velhinho, eu jovem, e ele defendendo a vida, e queriam praticar a distanásia. Como pode alguém que a vida inteira defendeu a vida? Com certeza o demônio tentou até o último do suspiro de vida a que ele praticasse um contra-testemunho. E assim, São João Paulo II, defendendo a vida, deu este belíssimo testemunho. Seu último suspiro foi pregando a palavra de Deus. Foi ali na janela pontifícia ou na sua cama, ali já no seu leito, testemunhar a perseverança final, algo que todos os católicos devem pedir, a perseverança final, porque os demônios, eles insistem até o último momento nas tentações, e a tentação é algo que pedagogicamente é algo bom, porque se vencemos as tentações, adquirimos virtudes. Se fraquejamos nas tentações, nós adquirimos vícios. Então, as tentações, elas fazem parte da pedagogia divina, e ninguém é tentado mais do que suas próprias forças. Ou seja, se nossa força está em Deus, porque a carne é fraca e o espírito é forte. Por isso, precisamos apoiar-nos em Deus. Então, hoje é dia de rezarmos pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, que são aqueles que muito é dado, que muito será cobrado. Às vezes as pessoas não entendem e querem colocar palavras na boca do padre, querem ordenar o mandamento mundano dentro da igreja.
Para isto, belíssima homilia, então, somente meditar as palavras de São Paulo aos Romanos: irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus e foi trazido pelos nossos pais e padrinhos à pia batismal. E é um menino, adolescente, jovem, que adere à ideologia das letras do alfabeto LGBTQ até a Z, e aí, quando adolescente, a cabeça vira e adere a uma imoralidade e quer pregar esta imoralidade com certa normalidade. Porque eu sou livre, né? Meu corpo, minhas regras. E aí, vivendo esta imoralidade, às vezes quer levantar uma bandeira dentro da igreja de desmantelo e de vida imoral. Triste, então, para os pais que tanto educou um filho a fazer o bem, o certo e o direito, e depois vira a cabeça, esquece os mandamentos da lei de Deus e quer viver o mandamento da imoralidade e ainda ser respeitado, né? Levando-vos a obedecer às suas paixões. Então, as paixões, elas devem ser desobedecidas. Não devemos obedecer às paixões. As paixões, elas condenam, elas levam, quando desordenadas, elas levam para o inferno. A grande paixão de São João Paulo II foi o amor à vida, ao esporte, à arte, ao teatro, à defesa da fé. Veja, nossas paixões, elas podem ser positivas, podem ser boas. Não ofereceis mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Então, se um membro te leva a pecar, corta-o. Então, amados irmãos e irmãs, trocando em miúdos, os mandamentos da lei de Deus, eles são os mandamentos da lei de Deus, eles são uma regra de vida ordenada, né? Não tira a liberdade do ser humano, mas eles ordenam a vida humana. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça, ou seja, instrumento de salvação, e não pedras de tropeço na vida dos irmãos. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sobre o regime da lei, mas sobre o regime da graça. A graça resume tudo. A graça divina é a boa formação de um cristão que acolhe a doutrina e a história da salvação. Resumidamente, viver em estado de graça e ensinar os outros a abandonar o pecado mortal e viver em estado de graça. É tão triste a gente ouvir, às vezes, monições de ato penitencial. Muitas vezes, alguns padres nas missas fazem uma monição que é quase que, ou certamente, uma simulação de uma confissão comunitária, para anestesiar a consciência dos fiéis. É tão triste. Não é melhor fazer o que a igreja pede? Está no missal, irmãos e irmãs, reconheçamos pecadores para celebrarmos os santos mistérios. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. E no final, o padre dá a absolvição dos pecados que são veniais, ou pelo menos um reconhecimento que já confessamos os nossos pecados, mas que somos pecadores, de pecados confessados, para adquirirmos a virtude da humildade e acolher com tranquilidade a palavra que será proclamada. Mas não, a gente simula toda uma consciência de anestesia do pecado e Deus vai nos perdoar nossa culpa, Deus vai apagar até a marca do pecado naquele ato penitencial. Como é triste, meus irmãos e irmãs.
ver este desmantelo litúrgico. Depois, de modo algum, acaso não sabeis que, oferecendo-vos alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Então, se nos oferecemos ao diabo, você será escravo do diabo. Se você se oferecer a Deus, você será escravo de Deus. Você prefere ser escravo do diabo ou ser escravo de Deus? Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis a escrava. Então é melhor sermos escravos de Deus, porque Ele é o meu Senhor, eu sou o servo. E se eu sou escravo de Deus, a minha liberdade está em Deus, e em Deus eu já sou livre, né? Que loucura, né? O mundo vai vivendo, né? O contrário, sendo escravo das ideologias. Sejais escravos, então, da obediência, para a justiça, para a salvação. Graças a Deus que vós, depois de teres sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues, libertos do pecado, vós vos tornastes escravos da salvação. É isso, amados irmãos e irmãs. A teologia moral de São João Paulo II foi a teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório, é a teologia moral de Santo Tomás de Aquino, é a teologia moral da Igreja Católica. Que bonito, então, vermos um Santo Padre obediente à Igreja e não pregando novidades, não obstante tantas novidades. São João Paulo II pregou a verdadeira liberdade no amor divino, pregando a moral da Igreja, sem inventar coisas, sem inventar moda. Não é assim que a gente atrai as pessoas para Deus, abrindo as porteiras para os vícios, para a ideologia, para a vida fácil, com uma imoralidade nas músicas, nas artes, nos ensinamentos, um certo laxismo da igreja, um certo laxismo nestas ideias loucas que se pregam. Não. A igreja não é lugar de estar vivendo o mundo, não é lugar de trazer o mundo para dentro da igreja. O mundo lá fora deve ser iluminado pelo testemunho da igreja e não as trevas do mundo entrando na igreja para sermos bem aceitos ou bem quistos na sociedade, na beautiful people da sociedade, as pessoas bonitas da grande sociedade. Não, amados, que nosso Senhor Jesus nos ajude e que nos conceda graças, vida de oração, piedade e conhecer cada vez mais a história da salvação, estudar a doutrina e insistir na formação da igreja, dos cristãos, que é vivermos em estado de graça. E também, como aqui, ensinar os outros a viver, porque a começar de mim serei muito cobrado por Deus se eu pregar o contrário. Quem vai ser chicoteado serão aqueles que, sabendo a verdade, deturpam a mentalidade das pessoas. Mas aqueles que, conhecendo a verdade, ensinam o caminho, orientam, conduz para o caminho da luz, esse, na hora do juízo, não será, pagará diante de Deus e receberá os méritos na vida por ter obedecido aos mandamentos e à lei divina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.